Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Eu sou Fausto Oliveira e começa mais um Desenho e Notícias, hoje na sexta-feira, 20 de agosto, com a realíssima sensação de que algo está mudando no Brasil. E esse algo que está mudando no Brasil não tem só a ver com a superfície do noticiário, com aquela estridência dos comentários que a política e a economia mais do dia a dia, mais rasa, mais superficial, nos leva a prestar atenção. Não. Está havendo mudanças também no debate mais profundo sobre o futuro do Brasil. E isso tem aparecido por uma diversidade de sinais às vezes nanométricos, né? Como, por exemplo, quem acompanhou no Twitter a grande novidade da conversão do ANCAP, né? Que foi ontem, apareceu no Twitter uma pessoa que veio a mim me dizendo que seguia o canal Ideias Radicais e que agora segue a Revolução Industrial Brasileira e deixou de ser liberal e passou a ser desenvolvimentista. Eu acho interessante, são sinais nanométricos, eu reconheço, mas são sinais. Igual a isso, eu já recebi vários nanosinais como esse que mostram como a maré está mudando, como já mudou no mundo e está começando a mudar no Brasil, graças ao poder da internet, graças a vocês que me assistem, que assistem ao Paulo Gala, que assistem ao Conexão Xangai e a algumas outras fontes de informação que têm compromisso com o desenvolvimento do Brasil e saem por aí espalhando o argumento. Vocês estão formando aquilo que eu proponho, que é uma massa crítica pelo desenvolvimento do Brasil. Parabéns a vocês, obrigado a vocês, vocês complementam o nosso trabalho. Pois bem, e uma dessas razões que não tem nada de nanométrica, né, apareceu aí de ontem para hoje, tá? Tô gravando dia 20 de agosto, então foi de 19 para 20 de agosto, apareceram duas razões muito interessantes dentro de um mesmo espaço midiático de grande porte, que é o jornal Valor Econômico, cujo logo foi invertido de cabeça para baixo de propósito na capinha desse vídeo, para ilustrar como lá dentro a situação deve estar um pouco conflitante, para dizer assim. Bom, ontem saiu o artigo chamado Política Industrial, Razões para o Ceticismo, de Pedro Ferreira e Renato Frageri. Ambos são professores de economia, são pessoas qualificadíssimas, merecem todo o nosso respeito como profissionais, como pessoas, evidentemente. Não vou tratar aqui de fazer diatribe pessoal contra ninguém, nunca faço isso, tampouco farei agora. Tá? Mas, enfim, esses dois professores que escrevem regularmente em dupla fizeram um ataque assim, muito direto às ideias que nós defendemos. E aí vão receber uma resposta educada, porém uma resposta contundente, a melhor possível que eu consegui fazer aqui e agora. E compararei com uma outra coisa que aconteceu no mesmo Valor Econômico hoje, tá? Sexta-feira, 20 de agosto. Curiosamente, eles escrevem o artigo deles com o título Razões para o Ceticismo. E eu tenho um programa aqui dominical chamado Razões para Acreditar. Terá sido uma coincidência ou não? Mas isso importa pouco. O que importa mais é Pedro Ferreira e Renato Frageri elencam aquele rosário clássico de reclamações dos liberais brasileiros contra a ideia de políticas industriais, a ideia de políticas de desenvolvimento, a ideia de políticas setoriais que tentem transformar a estrutura da economia para uma estrutura mais complexa. Eles, naturalmente, se baseiam nos dados históricos, né, que muitas vezes, sim, são mal sucedidos, de planos nacionais de desenvolvimento que podem não dar o resultado esperado sob determinadas condições, mas que muitas outras vezes dão o resultado esperado sob outras condições. E aí, quer dizer, tudo depende da ênfase que aquele que comenta quer colocar, né? A diferença é que nós não prometemos sucesso absoluto, enquanto, né, o lado de lá costuma prometer. Basta abrir a economia e tudo se resolverá. Basta explorar suas vantagens comparativas e tudo se resolverá. Nós assumimos o risco, né, e o problema teórico e prático de discutir o Brasil a partir da sua realidade. O que implica necessariamente que nem tudo que nós falarmos estará cobertíssimo de razão. Ninguém tem que ter essa pretensão. O grande problema é esse. Então, assim, fazer uma crítica através de falhas historicamente factuais das políticas industriais é uma crítica insuficiente. Então, dizer, por exemplo, que... Como é? Que eles falam aqui? Primeiro é o viés de seleção, né? O primeiro problema que eles veem. PIs, né? Políticas industriais focadas em determinados setores... escondem, né, o fato de que determinados outros setores, né, não ganham produtividade e, portanto, né, cria-se voos de galinha. Né? O segundo problema que eles identificam são... tá aqui...
assim, a ocorrência de políticas de outros setores, ou seja, políticas educacionais, políticas institucionais, concomitantemente à política industrial. Ora, evidentemente, é claro que as políticas de melhoramento da base institucional, da base educacional, tem que vir concomitantemente às políticas industriais. Porém, apenas aquelas não fazem o sucesso do país. Assim como a política industrial, se for feita de maneira errada, também não garante nada, né? Ela precisa ser uma grande política nacional integrada, uma política pública nacional de desenvolvimento integrado, né, que tenha que ser tocada inteligentemente. Agora, não se pode, por causa disso, dizer que na Coreia, como eles dizem, foi a universalização da educação básica anterior à política industrial que provocou o sucesso da política industrial, porque isso seria incorreto, isso não é verdade. A política industrial começa muito antes da universalização da educação na Coreia, né? Lá na virada dos anos 60 para 90. Né? E aí, dali para diante, por força de demanda de mão de obra qualificada, a política industrial gera a necessidade de uma política educacional mais consistente no caso coreano. Né? E aí o terceiro ponto que eles elencam é o desempenho e implementação dessas políticas. Né? Não deixam de estar errados, quer dizer, a política pública de desenvolvimento, qualquer que seja ela, que não tenha foco, né, em exigência de resultados, no geral, não apenas de ganhos de produtividade, mas de ganhos de intensidade tecnológica, né, de fronteira, aproximação, né, em relação à fronteira tecnológica, todas essas serão políticas insuficientes. Então não deixam de estar certos nesse ponto. Agora, daí a você desqualificar, né, de pronto, de plano, qualquer PI, porque algumas delas não se associam a avaliações de ganhos contínuos de produtividade, também fica uma crítica parcial demais, né? E aí, claro, eles vão exemplificar com as coisas que deram errado, mas também se omitem naquelas que deram certo. Ou melhor, omitem não, chegam a relativizar os casos de sucesso, chegam a relativizar a Embraer no artigo deles, né? Queria lembrar que em 20 de agosto, há uma semana atrás, a Embraer anunciou que voltou ao lucro. A Embraer, gente, ela não só já pagou todo o investimento que o contribuinte fez nela nos anos de 1967, 8, 9 em diante, até a sua privatização nos anos 90, como já rendeu para o país ganhos assim multiplicadamente maiores, que são mensuráveis também em dinheiro, também em balanço de pagamentos, mas são mensuráveis na própria criação dos núcleos estáveis aí nas regiões metropolitanas de São José dos Campos, né, em Gavião Peixoto, não é verdade? Com toda aquela renda que se espalha através do grande polo produtivo que a Embraer é. Quando você coloca na conta o desenvolvimento tecnológico que um projeto como o IVE, né, o veículo elétrico de decolagem e pouso vertical da Embraer, quando você coloca na ponta a questão da entrada do Brasil no mercado de jatos executivos, quando você coloca na conta a entrada do Brasil no mercado internacional de cargueiros militares, com o projeto C-390 Millennium, sabe, assim, fica muito pueril o argumento financista, que quer simplesmente fazer uma comparação do quanto que foi investido financeiramente pelo contribuinte e quanto se recebeu, né, como em arrecadação, por exemplo, né? Porque imagino que eles devam comparar isso. Eu acho que é muito pueril, é um debate que fica omisso em uma série de pontos importantes que estão na cadeia produtiva, estão para além daquilo que é mensurável econometricamente, se vocês quiserem, né? E aí eles partem já para uma segunda parte do artigo, que aí realmente fica muito... bom, aí eu acho que perde a qualidade, assim, vão me desculpar, mas perde a qualidade. Eles dizem que a complexidade é um modismo, quando a complexidade econômica nada mais é do que um resultado de um grande estudo de mensuração de dados. Né? A complexidade econômica, ela consegue achar dois critérios que são a ubiquidade, ou seja, o quão comum é um produto no comércio internacional dentro de um país, ou seja, um país produzir ou não um produto comum no comércio internacional, e corrigem esse dado pela diversificação produtiva desta mesma economia, ou seja, se alguém produz diamantes, né, não será complexo porque diamante é raro, mas é uma dotação natural. Então, se é raro e não é raridade, né, não ubiquidade, em função de capacidades produtivas construídas, então, evidentemente, não se pode dizer que aquele país seja complexo. Ouviu o pessoal que gosta de falar que Botsuana
tem alta renda per capita, né? Ouviu? Né? É para isso. Botsuana não é complexa. Botsuana tem maior renda per capita do que a média da África porque tem diamante. Agora, se você pega o país que produz isso, produz produtos não ubíquos, produtos raros, e ao mesmo tempo tem uma diversidade, né, na sua base exportadora, bom, esse país ganha no ranking da complexidade um nível maior. Quando se cruzaram os dados de maiores e menores e médias complexidades com os dados de maiores e menores rendas per capita, que são dados conhecidos e universalmente aceitos, bom, verificou-se a verdade. Afinal de contas, os países mais complexos, sim, são aqueles mais ricos, os países medianamente complexos são aqueles medianamente ricos, os países menos complexos são os países pobres do mundo. Ora, confirmou-se tudo aquilo que os estruturalistas latino-americanos já diziam há décadas atrás, né? E aí eles tentam introduzir uma dúvida, né? Quase como Descartes contemporâneos, que poderiam ser, introduzem uma dúvida sistêmica. Eles falam, não, mas então, peraí, é o país complexo que fica rico ou é o país rico que fica complexo? Bom, aí realmente perdeu a qualidade do artigo, porque vai me desculpar, né, basta olhar os casos, quer dizer, o enriquecimento das sociedades ricas veio somente depois e em função de, né, o aumento da sua complexidade. Basta pegar o conceito de complexidade e retroprojetar. Você vai encontrar progressos técnicos que vão sendo assimilados e incorporados nas bases produtivas das nações que hoje são ricas e que, portanto, né, geraram a riqueza das nações. Porra, não é nada tão complexo de entender. Então, por que fazer essa dúvida, né? Colocar uma dúvida, um questionamento em algo que, no fundo, começou a ficar na fronteira do sofisma, né? Bom, se não for por motivação política, né? Quer dizer, aí eu acho que é uma motivação política, sim, né? E aí entra certas coisas. Então eles dizem que não, o nosso problema é que não tem produtividade, né? A improdutividade é generalizada no Brasil. Então se eles dizem o seguinte, se nós pegarmos, aí se citam até um estudo, a estrutura setorial, a composição setorial dos Estados Unidos e colocar na economia brasileira, né, tal como a economia brasileira né, ela não terá o ganho de produtividade que tem os Estados Unidos. Bom, claro, mas não colocou o resto, né? Não é a composição setorial per se, é a composição setorial dinamicamente. Ela tem que ser analisada dinamicamente. É a composição setorial, porém com, né, as redes de financiamento e de produção de tecnologias bem integradas ao processo produtivo, né? Ou seja, tudo são políticas públicas de desenvolvimento. Aí, como eles acham que, né, a composição setorial vista de maneira estática deveria ser suficiente para explicar o que é uma falha no argumento deles, acabam dizendo o seguinte, então a questão não é composição setorial, não é se temos indústria, se temos agricultura, se a economia é diversificada ou se é especializada, etc., ou primarizada ou sofisticada. A questão para eles é níveis de produtividade e corrente de comércio, abertura comercial e níveis de produtividade. Por isso, então, eduquem as crianças, seremos produtivos e tudo mais. Olha, tudo bem. A questão é o argumento aí que o Paulo Galo ironicamente colocou em resposta, né? Na nossa estrutura produtiva atual, o ganho de produtividade horizontal, através de uma política como essa, será aplicado em setores de baixíssima produtividade intrínseca, quais sejam uma indústria que perdeu a capacidade de ganhar complexidade no seu produto, concorrência perfeita, plásticos básicos, materiais básicos. Um setor de serviços e comércio de baixíssima sofisticação que sequer grandes marcas conseguem produzir. Uma economia digital, de criatividade digital, de softwares, etc., também muito incipiente, né? E uma agricultura que já chegou no topo da produtividade, uma mineração que já chegou no topo da produtividade. Todos eles com capacidade limitada de geração de empregos e encadeamentos. Bom, não é à toa que aconteceu hoje no próprio Valor Econômico aquilo que vira, né, o logo do jornal de cabeça para baixo nesse vídeo, que é o seguinte, um artigo da Cláudia Safatler que vem contradizer o artigo anterior, dizendo o seguinte, o nome do artigo é A Necessária Reindustrialização da Saúde. Cláudia Safatler, que é uma comentarista liberal de quatro costados, acho que ninguém duvidará disso, ela própria não contestaria, né? Adora fazer argumentos a favor da austeridade fiscal, etc., né? Vindo num artigo muito bem escrito,
dizendo, com base no Carlos Gadelha, que é um defensor conhecido, né, publicamente conhecido, defensor de políticas públicas de desenvolvimento industrial do complexo de saúde, né, admitindo que, sim, o Brasil precisa ter a indústria de saúde. A pandemia mostrou isso. Não apenas pela questão de que, né, o mercado mundial de produtos de saúde, aliás, o mercado de vacina, apenas o de vacina, no artigo dela, saiu de 40 bilhões de dólares e está agora em 80 bilhões de dólares por ano no mundo, né? Tornando-se o segundo maior mercado do mundo na área de medicamentos, como está aqui no artigo, não apenas por isso, mas porque, afinal de contas, a independência produtiva em medicamentos, em equipamentos eletromédicos, em insumos como máscaras, luvas, instrumentação cirúrgica, etc, 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 pode significar a diferença entre a vida e a morte. É simples. Agora, de fato, você tem na saúde uma maneira mais, digamos assim, dramática de ilustrar o ponto. Mas eu garanto, eu digo aqui com toda franqueza, assim, sempre será um assunto de vida ou de morte. Porque, no fim das contas, se não fizermos algum tipo de política industrial para ressofisticar a base produtiva brasileira e continuarmos perdendo, como perdemos na década passada, 1.100.000 empregos industriais que foram trocados por empregos de baixíssima produtividade, de baixíssima remuneração nas cidades, principalmente na economia informal, o caso continua sendo de vida ou de morte. Sempre é de vida ou de morte. A economia é um assunto de vida ou de morte. Então, assim, ou o Brasil encontra uma maneira melhor, concordo, uma maneira inteligente, concordo, uma maneira eficiente, concordo, de fazer as suas políticas públicas de desenvolvimento, tal como a própria Cláudia Safatler admite no artigo de hoje no Valor Econômico sobre a questão do complexo industrial de saúde, ou o Brasil necessariamente continuará amargando períodos de decrescimento e voos de galinha medíocres que não levarão a economia brasileira a nenhum lugar. Por quê? Porque, ao contrário do que dizem lá o Ferreira e o Fragelli, não é a riqueza que traz a complexidade, é a complexidade que traz a riqueza. Isso deveria ser uma evidência autoexplicativa. Pergunte a qualquer alemão, pergunte a qualquer norte-americano, pergunte a qualquer asiático. Eles saberão responder isso. Né? Eles saberão responder isso. Olhe os dados históricos. Né? Olhe os dados históricos. Quando você encontra países que chegam ao nível de renda per capita alto antes de chegarem a um nível de sofisticação produtiva alto? Mostre. Não? Então, se não tem resposta, então a dúvida dele está respondida. Era isso. Obrigado por assistir o Desenho de Notícias de hoje. Um abraço e até a próxima.